Bom dia, pessoal. Vamos continuar então o assunto de análise combinatória. Na aula passada eu expliquei a análise combinatória para vocês, resolvi alguns exemplos, passei a atividade do livro para vocês fazerem sobre análise combinatória. Hoje eu vou resolver algumas questões com vocês. Qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário para perguntar depois. Lembrando que geralmente o que a gente faz aqui na análise combinatória é multiplicar as opções que nós temos disponíveis. Então, eu vou fazer a atividade da página 349 do livro. Vamos começar. Começa a partir da questão de número 12. Eu vou botar o whiteboard aqui do lado para auxiliar. Então, vejamos. A primeira questão, questão de número 12, diz assim: uma cliente chega em um restaurante para jantar. Ela pode escolher entre 3 pratos principais, com carne, peixe e frango, e 2 sobremesas que são oferecidas, sorvete e salada de frutas. De quantas maneiras diferentes essa pessoa pode fazer a escolha do prato principal e da sobremesa? Então, vamos ver as opções que a gente tem aqui. Questão de número 12. Acontece que a pessoa ela escolhe um prato principal e depois ela escolhe uma sobremesa. Vamos ver as opções que nós temos disponíveis. Para prato principal, são 3 opções disponíveis. Tem carne, peixe e frango. E para sobremesa, são 2 opções disponíveis. Então, vamos colocar aqui as opções. 3 opções disponíveis para prato principal, vezes 2 opções disponíveis para sobremesa. 3 vezes 2, 6 formas diferentes de se fazer um pedido. Tem 6 opções diferentes dela montar o pedido com um prato principal e uma sobremesa. Questão de número 13. O quadro de funcionários de uma empresa conta com 5 administradores, 3 advogados, 2 controladores e 3 economistas. Deseja-se formar uma equipe com esses funcionários para analisar um projeto. E essa equipe deve ser composta de um economista, um contador, um advogado e um administrador. De quantas maneiras diferentes essa equipe pode ser formada? Do mesmo jeito, da mesma forma, a gente vai pegar as opções e vai multiplicar. Segundo enunciado, são... Está aqui. Segundo enunciado, são 5 administradores. Não preciso mais colocar a letra em cima indicando. São 5 administradores vezes 3 advogados vezes 2 opções de escolha para contador e 3 opções de escolha para economista. Então, a gente faz o quê? A gente multiplica as opções que a gente tem aqui disponíveis. Então, 5 vezes 3 é 15. 15 vezes 2 é 30. E 30 vezes 3, 90. Existem 90 formas diferentes de se escolher um administrador, um advogado, um contador e um economista. Ok? Vamos para o próximo exemplo. O próximo exercício. O próximo exercício diz assim: uma escola tem 5 professores de língua portuguesa, 6 de matemática e 3 de história. Há possibilidades diferentes de formar uma comissão que tenha um professor de cada uma das 3 disciplinas. Então, no mesmo esquema, no mesmo raciocínio das 2 questões anteriores, para responder essa questão de número 14, a gente tem que escolher uma comissão com um professor de português, um professor de matemática e um professor de história. São 5 professores de língua portuguesa, 6 de matemática e 3 de história. Então, 6 vezes 5 vezes 3. Desculpa, mudei aqui a ordem. São 5 aqui,
6 de matemática e 3 de história. 5 vezes 6 é 30, 30 vezes 3, 90 também. Bom, para a próxima questão. Quantos são os da questão de número 15? Quantos são os resultados possíveis para os 3 primeiros classificados de uma final olímpica de natação que é disputada por 8 atletas? Então, eu preciso colocar as formas disponíveis que eu tenho, os resultados disponíveis que eu tenho para escolher um primeiro lugar, um segundo lugar e um terceiro lugar, ok? Então, a gente faz o seguinte. No mesmo raciocínio das questões anteriores, deixa eu apagar isso aqui. No mesmo raciocínio das questões anteriores, eu vou colocar aqui os espaços que vão representar as posições lá do pódio, né? Então, do primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, eu vou ter primeiro lugar, segundo e terceiro. É claro que para ocupar o primeiro lugar, pode ser qualquer um dos competidores, ou seja, qualquer um dos 8 atletas. Mas uma vez que um atleta já ocupa a primeira posição, para ocupar a segunda posição, eu não vou ter mais os 8 atletas. Então, eu vou ter 7 que podem ocupar a segunda posição. Depois que alguém ocupar a segunda posição, sobram 6 pessoas disponíveis para ocupar a terceira posição. É o que ele pede. Quantos são os resultados possíveis para os 3 primeiros classificados? Então, a gente multiplica 8 vezes 7 vezes 6. 8 vezes 7 é 56. 56 vezes 6. 333. Então, tem 336 formas diferentes de se obter um resultado com o primeiro, o segundo e o terceiro lugar desses 8 atletas aí que estão competindo. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz assim: a Copa do Mundo de Futebol de 2014 foi realizada no Brasil e contou com 32 países participantes. Quantas eram as possibilidades de campeão e vice-campeão? Veja só, se eu tenho 32 seleções, qualquer uma das 32 seleções, qualquer um dos 32 países poderia ser o campeão. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, exatamente a mesma linha de raciocínio, nesse espaço aqui eu vou conseguir até responder. Vou subir um pouquinho aqui. Então, o que eu tenho são questão de número 16. O que eu tenho são seleções para ocupar a posição de campeão e de vice-campeão. Qualquer uma das 32 seleções pode ser campeã da Copa. Então, eu tenho 32 opções para escolher um campeão. Depois que eu escolher o campeão, eu não tenho mais 32 opções. Agora eu vou escolher o vice-campeão. E pode ser que seja qualquer uma das restantes, ou seja, das 31. Então, a quantidade diferente de obter um campeão e um vice-campeão será resultado de 32 vezes 31. 32 vezes 31. Nesse caso aqui, vai ficar 2, 3, 6, 9. 992 formas diferentes de se obter um resultado nessa Copa do Mundo. Vamos ver a questão de número 17. A questão de número 17, ela diz o seguinte:
Uma pessoa tem 3 opções de meio de transporte para ir da cidade A à cidade B, né? Tem trem, ônibus ou avião. Então, eu vou anotar para a gente não se perder. Para ela sair de A para B, são 3 opções. Duas opções para ir de B até C, ou seja, para ir de B até a cidade C, ela tem 2 opções. E para ir de C até D, ela pode ir de bicicleta ou a cavalo, ou seja, 2 opções também. Então veja só, de quantas maneiras ela pode ir da cidade A para a cidade B? Basta que a gente multiplique as opções que ela tem disponíveis para ir se deslocando. Então, nesse caso, será 3 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2 é 6 e 6 vezes 2 são 12 formas que ela tem de ir da cidade A para a cidade B. São 3 opções de A para a cidade D. São 3 opções de A para B, 2 opções de B para C e 2 opções de C para D. Questão de número 18. A questão de número 18 diz assim: calcule quantas senhas diferentes é possível criar em cada item considerando as regras descritas. No item A, a regra é a seguinte: senhas de 4 letras utilizando apenas vogais. Então, vamos fazer os tracinhos aqui. A senha é de 4 letras, 1, 2, 3, 4, e só pode utilizar a vogal, ou seja, eu só posso utilizar A, E, I, O ou U. Bom, ele não falou nada no item A se pode ou não pode repetir. Como ele não falou nada, se eu quiser eu posso ter uma senha com A e A. Então, para o primeiro dígito da senha, eu tenho 5 opções de escolha. Pode ser A, E, I, O, U. Para o segundo dígito, 5. Para o terceiro dígito, 5. E para o quarto dígito, também 5. 5 vezes 5 é 25. Dá 625, tá? 25 vezes 5 dá 125. E 125 vezes 5 dá 625. Então, temos aqui 625 senhas possíveis, diferentes, que ela pode fazer, tendo a repetição, né? Podendo ter aí A, E, U, por exemplo. Já no item B, o enunciado diz o seguinte: senhas de 4 letras distintas utilizando apenas as vogais. Ou seja, aqui tem que ter 4 letras distintas, 4 letras diferentes. Não pode repetir letra. Se não pode repetir letra, depois que eu escolho a primeira letra para ocupar o primeiro dígito, para o segundo dígito só me resta, supondo que eu escolhi que no primeiro dígito a letra vai ser E. Não posso mais usar o E. Então, sobra quantas opções? 4. Supondo que eu usei o A. Não posso mais usar o A. Sobram quantas opções? 3. Supondo que eu usei o O, eu não posso mais usar o O. Vai sobrar o I e o U. 2 opções. Pronto. É claro que como eu não posso repetir letra, então eu vou ter bem menos opções, né? 5 vezes 4, 20. Só subir aqui um pouco. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, vezes 2. 20 vezes 3 é 60. 60 vezes 2 dá 120 formas, ou 120 senhas possíveis, sem nenhum tipo de repetição de letras. Se tiver repetição de letras, aí como vocês viram, a gente tem mais opções de senhas. Vamos para a próxima questão. Como eu disse, é bem simples, né? Essas questões de análise combinatória, elas dizem respeito a você multiplicar as opções que você tem para cada situação. A questão de número 19 diz assim: com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7,
Quantas senhas podem ser formadas com 5 algarismos? Bom, não falou nada de poder repetir ou não poder repetir, ok? Vamos aqui para o outro retângulo para responder a questão de número 19. Na questão de número 19, o item A, o enunciado diz que eu posso usar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Só conferindo. Exatamente. E aí eu tenho que fazer senhas com esses números. Senhas de 5 dígitos, de 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. E no item A não fala nada, exatamente nada sobre as possíveis repetições. Se pode repetir ou se não pode repetir. Veja só, o item A só diz com 5 algarismos. Quantas senhas podem ser formadas com 5 algarismos? Logo, a gente vai fazer. Para o primeiro algarismo, eu tenho 7 opções de escolha. Para o segundo algarismo, eu também tenho 7 opções de escolha. Para o terceiro, 7. Para o quarto, 7. E para o quinto, 7. Né? Vocês podem fazer o produto ou vocês podem escrever a resposta na forma de potência, já que trata aqui de números muito altos. Então, a resposta pode ser só 7 elevado a 5. Ok? Já no item B, ele também quer senha com 5 dígitos, porém, os algarismos precisam ser distintos. Ou seja, não pode ter repetição de número. Então, ainda com 5 dígitos, um, 2, 3, 4, 5. Porém, não pode haver repetição de número. Por exemplo, se eu escolho o 2 para ser o primeiro dígito, né? Eu tenho 7 opções para começar. Mas se eu escolho o 2 para ser o primeiro dígito, eu não posso mais utilizar o 2. Logo, para o próximo dígito, eu tenho quantas opções? 6. E para o próximo, 5. Para o próximo, 4. E para o próximo, 3. Ok? Então, essa vai ser a quantidade de senhas sem repetição, apenas com números distintos que a gente pode fazer. Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 vezes 3 dá 60. Certo? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 6 dá 360. E aí, a gente vai fazer 7 vezes 360. Então, dá um total de 2.520 senhas diferentes com números distintos. E no item C, com 3 algarismos pares. Ou seja, terá apenas 3 algarismos. E obrigatoriamente os 3 algarismos precisam ser pares. Ele não falou de poder ou não repetir. Então eu só posso utilizar os números que são pares. Eu só poderei utilizar o 2, poderei utilizar o 4 e o 6 e mais nenhum outro, porque ele quer somente com números pares e de 3 algarismos. Então vamos lá. Para fazer a primeira escolha, eu tenho 3 opções. Pode ser o 2, o 4 ou o 6. Como ele não falou sobre ser distintos, né, os algarismos serem distintos ou não, então eu vou poder repetir. Logo, eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3. Posso escolher qualquer um dos 3 números pares. Para o segundo dígito, qualquer um dos 3 números pares. E para o terceiro dígito, qualquer um dos 3 números pares. Vai dar um total de 27. Porque eu posso repetir número. A questão não falou nada dos algarismos serem distintos. A questão de número 20 diz assim. Doris dispõe de 5 cores diferentes de lápis. Azul, verde, laranja e amarelo e vermelho. Ela quer pintar o desenho de uma bandeira com 5 listras horizontais, né? E quem estava na sala de aula, na aula presencial, eu resolvi exemplos parecidos com essa questão 20. Então vejamos. São 5 cores disponíveis.
certo? E a bandeira, ela tem 5 listras. De quantas maneiras diferentes Doris pode pintar a bandeira se as listras adjacentes não puderem ter a mesma cor? Então, veja só. Bolando aqui a situação, temos uma bandeira com 5 listras. Fazer aqui a bandeira. Temos uma bandeira com 5 listras. E ela tem 5 cores disponíveis para pintar essa bandeira. 1, 2, 3, 4, 5. E aí no item A tem uma condição. No item A, cores vizinhas não podem ser iguais. Então, para começar a pintar a bandeira, eu tenho 5 cores disponíveis, certo? As cores são azul, verde, laranja, amarelo, vermelho. São as cores disponíveis. Azul, verde, laranja, amarelo e vermelho. Laranja, eu acho que esse verde aqui tá na cor preta, pessoal. Laranja e amarelo e vermelho. Tudo bem, amarelo e vermelho. Para começar a pintar, eu posso escolher qualquer uma dessas cores. Então, para começar, eu tenho 5 opções, ok? Supondo lá, sei lá, que eu escolhi pintar aqui de vermelho. Então, para início, eu tenho 5 opções disponíveis. Só que listras adjacentes não podem ter a mesma cor. No item A, ele diz que as listras vizinhas não podem ter a mesma cor. Tipo, se eu já pintei essa listra aqui de vermelho, a listra vizinha ela não pode ser vermelha. Então, eu não tenho mais as 5 opções. Agora, eu tenho 4 opções. Supondo que a listra seguinte, eu decidi pintar de laranja. A vizinha dela não pode ser laranja. Mas, se eu quiser, eu posso pintar de vermelho. Ele não falou nada sobre repetir. Ele disse que as listras vizinhas era que não poderiam ter cores iguais. Então, esse vermelho aqui não vai ser mais vizinho do primeiro vermelho. Então, eu não pude utilizar o vermelho lá na segunda listra, mas eu posso utilizar o vermelho na terceira listra. O que eu não vou poder utilizar é o laranja. Então, sobram 4 opções para mim. Depois 4 e depois 4. Então, a gente vai ter... multiplicando 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, eu tenho aqui 256... vezes 5. Então, o que eu vou ter é 1380, certo? Espera aí, deixa eu conferir. Acho que eu fiz a conta de cabeça aqui, mas deve ter um erro. Então, não custa nada. Então, eu tenho que fazer 256 vezes 5... 1280. Então, tem 1280 formas diferentes de colorir a bandeira, ok? Item B. De quantas maneiras diferentes Doris pode pintar a bandeira se quiser que todas as listras tenham cores diferentes? Agora mudou. Agora, obrigatoriamente, todas as listras precisam ter as cores diferentes. Então, para começar a pintar a bandeira, eu posso utilizar qualquer uma das 5 listras, das 5 cores, certo? Para pintar a primeira listra, eu posso utilizar qualquer uma das 5 cores. Agora eu vou escrever por traço, tá? 1, 2, 3, 4, 5 listras. Para pintar a primeira listra, eu posso escolher qualquer uma das 5 cores. Depois que eu pintar a primeira listra, a cor que eu utilizei eu não posso mais utilizar, então sobram 4 opções. A cor que eu usar para pintar a segunda listra eu não vou poder mais utilizar, então sobra 3, 2 e 1. Então a gente só vai multiplicar as opções. Nesse caso aqui dá 120.
ok? Bom, a nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Fica aí o restante dos exercícios para vocês terminarem de resolver. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, pode deixar comentário que eu posso tirar no comentário ou posso responder num próximo vídeo. Se você tiver nas aulas presenciais, você pode tirar a dúvida presencialmente. Tá bom, pessoal? Então a nossa aula fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.